Sabe que eu fiquei ouvindo muito Metallica essa madrugada. É. Aí eu sonhei com zumbi, um monte de zumbi. E bom de sonhar com zumbi é que você pode matar à vontade, né, cara? Eu passei a noite matando zumbi, cara, paulada. Pra zumbi não tem direitos humanos, né? Zumbi não tem, zumbi você mata, você acordei aliviado hoje. Que sabe? bom. Nosso convidado é o Gustavo Maltache, que escreveu esse grande livro aqui, muito, muito legal, muito atual, muito polêmico, né? E meu convidado, não, meu amigo aqui, meu parceiro, é Edilson lá na... Salgueiro. Nunca Portela, por gentileza. Nunca Portela. Pessoal, Eu confundo porque a gente sabe como é que é. Confunde as escolas. Confunde as escolas. Salgueiro, Rosa e Salgueiro. branco. Aqui é tradição. Aqui é eu digo Salgueiro. Isso aí. E Gustavo, muito legal o seu livro, eu achei demais. E ele daria para falar 8 horas aqui sobre os temas que ele levanta, né? Mas me pareceu assim que o resumo dele, vamos dizer, é uma questão assim. A gente está no Brasil, vamos dizer, um Brasil paralelo, né? Sem fazer propaganda para outro lado, mas um Brasil Mas já fazendo. metafórico. Que aqui tem democracia e surge, vamos dizer, um partido comuno-socialista ou então um partido nazi-fascista que fala assim, quando a gente chegar ao poder, a gente vai acabar com toda a liberdade de expressão e botar em campo de concentração quem não concordar com a gente. Aí, me parece que o resumo do livro é esse. É certo deixar um partido desse funcionar? Né? Resumindo, porque é um livro muito complexo. Não, vamos. Mas é mais ou menos isso. Quer dizer, a defesa da liberdade, que é um dos princípios aqui da Oeste, inclusive, inclui você defender a liberdade de quem é contra a liberdade? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Olha, perfeito. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Imagina, Pô, um cara. prazer, uma honra estar aqui. E, olha, o tema, uma coisa que eu assim, dentre as várias coisas que eu aprendi ao longo do trabalho, né, assim, de escrever esse livro, é que o tema da liberdade de expressão ele realmente é muito complexo. Ele é muito mais complexo do que parece à primeira vista. E quando você vai entrando nas exceções, nos casos específicos, sabe aqueles casos que juristas e filósofos imaginam, tá, mas e se uma criança, não sei o quê? Você começa a pensar todas essas excepcionalidades, você vê que o tema realmente é muito complexo. E a ideia do livro foi trazer o problema da censura atual. A gente vive, sim, uma época histórica em que voltou-se a falar em silenciar a divergência, uma coisa que acho que desde 88, pelo menos, parecia, né? Até gente falando que o cala-boca já morreu e tal, e agora parece que voltou. Então a gente está vivendo, sim, uma época de ressurgimento do ímpeto censório, seja pela via da ação estatal, seja pela via do cancelamento social e tal. Quer dizer, o sujeito pensa que se você tem uma opinião divergente, você nem merece ser só silenciado. Uhum. Você merece perder seu sustento. Quer dizer, é a censura pela via da carestia, né? Nossa. Você merece que a sua família seja perseguida, daqui a pouco ele está indo no fornecedor da microempresa do seu cônjuge para poder atingir você indiretamente. Então, assim, a gente vive numa época realmente de ressurgimento. Eu até chamo no livro de libido sensória, porque eu acho que tem uma coisa meio que instintiva de você pensar o seguinte, cara, se essa ideia é tão claramente ruim, por que não proibir? Né? Vamos pensar assim, ideias claramente ruins, tipo o regime totalitário, volta da escravidão. Tem ideias que são tão absolutamente ruins que é até intuitivo para muita gente. Então é o seguinte, cara, proíbe. Essa a gente já testou, já viu que deu errado, por que não proibir? Então você tem algumas coisas até da defesa da liberdade de expressão que são contra-intuitivas. Mas a razão pela qual eu acho que a gente precisa debater tudo isso, e principalmente nesse momento histórico que a gente está vivendo hoje, é que, na minha opinião, os argumentos dos censores ficaram, né, melhores e mais sofisticados que os argumentos dos defensores da liberdade de expressão. É porque os velhos comunistas, o Lenin, falavam, não, você não pode falar porque você está indo contra a República Operária, contra... Aí os nazistas falavam... você está contra a pátria alemã ou o que for. Agora eles falam que é pela democracia, né? Exato, isso é um sempre assustador. nova Quer dizer, língua. Nenhum ditador diz que está fazendo mal.
Né? Mas agora falar sempre, que é sempre em nome do bem, em nome da democracia. Você censurar em nome da democracia é um negócio que eu acho que eu não lembro de ter acontecido isso. Né? E censurar em nome da própria liberdade de expressão. Que você fala assim, não, mas o jeito que você fala inibe outras pessoas. Então, quer dizer, então esse argumento assim existe e eu tenho a impressão de que muitas pessoas do campo, vamos dizer, liberal, do campo conservador e tal, quando vão discutir, muitas vezes acabam se voltando a argumentos e autores clássicos que não abordam mais o centro da discussão. Então, por exemplo, a questão do que aconteceu na Alemanha, da República de Weimar, né, que depois se degenerou no regime nazista, assim por diante. Esse é um argumento que muitos censores usam hoje. Olha, estamos em 1930, inclusive com o Brasil de hoje. Né? O Brasil de hoje, precisamos adotar técnicas de democracia militante, não sei o quê, para que o nazismo, o novo fascismo não avance, o novo populismo de extrema-direita não avance. E aí não adianta, um argumento contra isso não estará em Milton, não estará em Mills, né, em John Stuart Mill. A gente não vai encontrar esse argumento, né, nesses autores clássicos. Então você precisa atualizar. Tá? Então, qual é a visão dos defensores da liberdade de expressão quanto ao que aconteceu na Alemanha? Existe isso. Existe esse argumento já. Então, assim, e isso que eu fui tentando trazer no livro, atualizar um pouco, né, toda essa argumentação. Né? Tem algum argumento específico? Você falou, a gente está perdendo no argumento, assim, campo liberal e conservador. Que tipo de exemplo que você tem assim, que mostra que a gente está defasado nessa discussão pública? Olha, eu acho que tem vários pontos. Por exemplo, e aí por isso que, cara, a gente vai falar de liberdade de expressão, a gente acaba tendo que ir para falar de mídia, teoria da mídia, comunicação social, teoria da democracia. Por exemplo, para ficar num exemplo, mas acho que ao longo aqui da nossa conversa vão acabar surgindo outros. Eu acho que a gente não tem um diagnóstico claro da visão autoritária de democracia que essa vanguarda progressista tem hoje. Né? Então, eu costumo chamar esses progressistas assim da vanguarda de escolarizados urbanos, que é esse pessoal que são os escolarizados urbanos que acabam aprendendo o progressismo, né? Na escola, na faculdade. Eu quando fiz faculdade. Acho que agora até já melhorou. Tem o pessoal do SFL, do Students for Liberty, já está muito melhor. Mas na minha época, você só via esquerdismo, marxismo, e a grande crítica ao marxismo era que o Trotsky discordava de Lenin. Esse era o máximo. O máximo. A oposição à esquerda era a esquerda, né? A oposição à esquerda era o Trotsky. Exatamente. Então, assim, é risível, porque é absurda a situação. Mas é assim que era, né? Então, esse pessoal, que é essa vanguarda de escolarizados urbanos, muito embora o número seja pequeno, né, não sejam tão numerosos, são esses escolarizados urbanos treinados no progressismo, e é um progressismo estrutural, né, como eles gostam de dizer, é um progressismo estrutural, às vezes o cara nem sabe que ele está repetindo ideias progressistas. Essas pessoas vão ocupar a gestão das organizações. Eles estão no RH das empresas, eles estão no management das empresas, eles estão no alto funcionalismo público, eles serão os juízes, os promotores, eles estão na mídia. Estão na mídia, estão nas redes sociais. Nas redes sociais. Controlando as redes sociais. Né? E uma coisa que é muito importante, assim, a gente tem uma frase do Tocqueville que eu gosto muito, que é o seguinte, o ser humano teme mais o isolamento do que o erro. Então, assim, o vanguardista, ele se preocupa com a opinião dos amigos. Ele se preocupa com a opinião do amigo comunista que vai no shopping com ele. Ele não quer deixar de ser convidado para o sarau na casa de Caetano. Entendeu? Ele tem essa preocupação. Então você tem ali um groupthink, um pensamento de grupo tribal que é muito forte. E aí, chegando na questão da teoria da democracia, essa vanguarda de escolarizados urbanos, hoje, eles têm uma visão de democracia que é uma visão escatológica de democracia. Eles trouxeram assim, uma escatologia. Eles trouxeram, não estou nem dizendo que é conscientemente. Vou explicar. É uma ideia de que o regime político visa a construção de um determinado fim, de que existe um objetivo final. Mas, peraí, a democracia ela é um sistema de freios e contrapesos, de conflito constante, para que você evite o descenso à tirania. A democracia nada mais é do que uma disputa retórica para a transição pacífica de poder. Mas
como é que você garante que a democracia arruma para alguma coisa? Ninguém pode garantir isso. Quem quer que a democracia arrume para um determinado objetivo, você precisa disputar. Talvez você ganhe, talvez você perca. Essa é a essência da democracia. Agora, se para você, né, para essa vanguarda escolarizada, se para eles a democracia só tem valor se ela arrumar para um determinado objetivo, para um determinado fim, que seria essa ideia de escatologia, né, de realização de um ideal, essa visão invariavelmente vai levar você a pensar o seguinte: se ganhar alguém que não esteja dentro da minha visão, se ganhar alguém de direita, se a população começar a votar de um outro jeito, se a população começar a falar uma coisa que não devia estar falando, né, como que a internet deu voz aos imbecis, que não sei o que, o que qualquer um acha que pode falar. Eu já vi jornalista consagrado dizendo isso. Entendeu? Não falo o nome aqui porque eu acho chato assim, individualizar alguém, mas jornalistas consagrados falando isso. Esse pessoal acha que qualquer um pode falar. O nome disso chama liberdade, né, meu? Então, no final das contas, essa visão de democracia dessa vanguarda é muito totalitária. É uma visão de democracia escatológica, ou alguns chamam de teleológica, quer dizer, uma democracia que tem um fim. Então, isso, cara, é uma visão extremamente autoritária, quase totalitária, porque, no fundo, para você garantir esse fim, você acaba tendo que controlar outras áreas da vida social também. E eu acho que esse é um diagnóstico, é uma coisa que a gente não fala muito. É uma coisa que não é repisada como a gente deveria. Entendeu? Isso acontece na realidade, né? E não é uma ideia nova, né? Quando a gente percebe o que os comunistas falam, eles falam abertamente em defesa da democracia, mas é sempre com essa finalidade, de usar o sistema democrático como um instrumento para um fim, para exatamente, para a instauração fim, de um e não adianta regime eles totalitário. negarem. O fim é a Venezuela, é Cuba, é a Coreia do Norte. Ou diferentes matizes, né? Pode resultar num regime chinês. Tanto faz, mas assim, o fim não é democrático, efetivamente, né? O fim é alguma variação de igualitarismo. Exatamente. É alguma variação de redução de desigualdade. Então, acabamos em outro ponto. Questão de igualdade de oportunidade. Eu acho que a gente não foca no grau de autoritarismo escondido por trás da ideia de igualdade de oportunidade. Então, por exemplo, muita gente fala assim, igualdade de resultado não dá. Né? Obviamente, você vai chegar no final, vai ter que... O cara não vai querer largar o que ele construiu. Então, você vai ter que acabar matando um monte de gente e tal. A maioria dos comunistas sãos percebeu que não dá mais para você ir por esse caminho. Né? Alguns não perceberam. Porque tem mata por dentro, né? Porque tem muito stalinista no Brasil, por incrível que pareça. Nossa, cara. Mas... Aliás, a minha dúvida é se existe algum não stalinista, porque a estrutura de pensamento não parece ter mudado. A estrutura de pensamento vai... eles estão indo muito mais longe do que a gente esperava. Nessa questão, por exemplo, do cerceamento à liberdade de expressão, eles já estão aprovando uma redução da liberdade de expressão da direita, né, muito além do que eu imaginaria que eles fossem tolerar. Eles, Supremo, eu digo a vanguarda de escolarizados urbanos. Certo. Porque eu não acho... Aí é uma discussão também para a gente ter que... Essa questão da instituição, do STF e tal... Aquela ação ali, ela é resultado de uma hegemonia de pensamento. Porque, inclusive, isso é o que está acontecendo no mundo todo. Essa volta da censura não é um problema do Brasil. É um problema do mundo inteiro. Assim, olha, os Estados Unidos, que tem uma tradição fortíssima de primeira emenda, tem um capítulo no livro que é praticamente só sobre os Estados Unidos, porque é o país que melhor desenvolveu a ideia, né, e melhor aplicou a ideia da liberdade de expressão. Mesmo os Estados Unidos têm sofrido com o avanço desse cerceamento, dos cancelamentos, né, de uma tentativa de crédito social. Não, você falou com fulano, mas fulano há 15 anos atrás falou uma coisa errada, então logo você também... Então, assim, esse tipo de situação, se até os Estados Unidos estão sofrendo com isso, entendeu? Então, assim, não é um problema assim, o STF, sim, claro, tem várias coisas críticas que a gente pode fazer ao STF, mas aquilo é resultado de uma hegemonia. De uma hegemonia de pensamento que voltou a tolerar a censura. Esse é o grande problema. Nós temos uma sociedade ou melhor, nem acho que é a sociedade, acho que é mais essa vanguarda de escolarizados urbanos, mas que tem uma influência muito grande porque ditam a moda, né? E eu acho que o mercado de ideias funciona muito na base da moda também. Então, me parece que o problema é muito além. Não é só uma instituição ou duas que saíram do trilho. É um problema muito mais amplo, muito mais amplo. E isso que você falou é fundamental, que vai além da política, que é
a aceitação, a ser aceito no clube. Eu vi essas últimas eleições, um monte de gente fazendo L para dizer, olha, eu tô com vocês, eu tô com... Somos bacanas. Gente que criticava o L até outro dia e que de repente falou, não, agora eu pertenço ao clube de vocês, né? Sim, a pressão é muito grande e essas ideias vão... Então, deixa eu só concluir a igualdade de oportunidade, porque tem até a ver com essa questão da ideia da moda. Então o pessoal fala assim, não, igualdade de resultado não dá. Então vamos falar de igualdade de oportunidade, porque realmente, se você pensar assim, acaba muito do que determina a sua vida é a sorte de onde você nasceu, de qual família, da renda da sua família e tal. Então, não, vamos tentar pelo menos criar um mínimo de condições para que aquela pessoa tenha pelo menos, a criança tenha pelo menos um acesso à educação e saúde. Eu acho que a sociedade já tem um desenvolvimento razoável para a gente fornecer isso, e isso seria oportunidades mínimas. Até aí, tudo bem. Eu, inclusive, prefiro chamar assim, oportunidades mínimas. Essas oportunidades nunca serão iguais. Porque mesmo você dando a melhor escola para esse cara, um vai voltar para uma casa que, de repente, os pais não podem ajudar com o dever de casa. O outro vai voltar para uma casa que o pai é doutor em física. E vai ensinar para... Então, assim, a igualdade nunca será igual. Então, ou isso é uma mentira, ou isso é um disfarce para outra coisa. Eu achei que durante muito tempo foi uma mentira. O problema é que chega uma hora que as pessoas começam a acreditar na mentira... E aí ela acaba virando um disfarce. Então, por exemplo, hoje a igualdade de oportunidade, ela virou a igualdade de resultados descontada a tempo presente. Uhum. Então, por exemplo, se não tiver a igualdade de resultado, é porque certamente não houve igualdade de oportunidade. Automaticamente, né? Automaticamente. Então, é uma injustiça, né? Sempre é uma injustiça. Então, o único jeito de você ter igualdade de oportunidade é quando o resultado foi igual. Inverte completamente a lógica, né? Aí você poderá ter dito que a oportunidade foi igual. Mas, peraí, mas e diferença de habilidade, de talento, de uma série de outros... Isso tudo vai... Então, esse é um outro conceito, por exemplo, que, cara, eu já tive conversas com liberais, inclusive, sobre isso. E não percebem que a igualdade de oportunidade virou um desses conceitos que a gente não diagnostica direito e vão entrando nas instituições, daqui a pouco aquilo vira, hoje, na minha opinião, um disfarce para a igualdade de resultados, e aquilo vai entrando e a pessoa vai achando isso normal. Daqui a pouco, quando você vai ver, tá todo mundo falando TODES, e o sujeito gramática não sabe, as favas, né? E o sujeito não sabe por quê. Mas é por isso, cara. Então, nesse sentido que eu acho que tem um trabalho muito grande a ser feito para desmascarar, né, esses eufemismos, essas hipérboles, essas metáforas malandras, assim. Né? E tem muita, vamos dizer, prestidigitação retórica aí para esconder o real sentido das coisas. Se isso existisse antigamente, eu acho que não existiria o Beethoven, não existiria o Michelangelo, né? Porque seriam também eles não tiveram oportunidade igual. Teria uma cota de artistas e não haveria essa possibilidade deles se desenvolverem, deles se sobressaírem, né? É uma coisa natural, faz parte da natureza, inclusive, né? O meu problema, eu acho que o meu problema maior hoje, vamos dizer, o meu desafio pessoal maior é que, se a gente estivesse discutindo isso, eu acharia até ótimo. O problema é que a gente está discutindo um disfarce que está sendo posto sobre isso. Porque se você chegar e falar isso num debate, você diz, não, mas espera aí, a gente não está falando de igualdade de resultado. A gente está falando de igualdade de oportunidade. Não, cara, o que você chama de igualdade de oportunidade é de resultado. Olha aqui como você mede. Você só está satisfeito com a igualdade de oportunidade quando o resultado é igual. Então, o que você está falando, na verdade, é igualdade de resultado. Você está querendo enganar quem? Então, todo esse tema é que nem a questão eu tenho um capítulo aqui que eu trato só de algumas falácias, né? Então, é que nem quando o pessoal fala assim, você pode falar o que você quiser, mas você vai ser responsabilizado depois. Então, liberdade peronomútil. Então, eu não posso falar o que eu quiser, sabe? Isso é muito legal, cara. Então, é uma das partes que eu achei mais interessantes, porque realmente é uma censura que você faz prévia totalmente, né? Você vai ser responsabilizado. É uma ameaça de coerção. Uma ameaça, coerção e ameaça de coerção são censura. Só que você tem... Então, existem vários desses argumentos que estão circulando hoje e que realmente isso aí, assim, eu tenho um fascínio com isso, porque eu acabo assim, tem que tirar o chapéu para a esquerda. Tem que tirar. Porque, conseguiram, assim, né? Cara, o trabalho vão entrando ali. Eu não sei, eu tenho a impressão. Você que viveu essa época,
Eu tenho a impressão que assim, houve uma complacência geral, a União Soviética acabou, houve uma complacência, agora o comunismo já era. Capitalismo venceu. E por fora, assim, eles estavam falando, você quer saber? Esquece essa coisa de burguês proletário, vamos procurar outras díades, que é muito melhor, agora não tem só uma. Agora tem homem, mulher, cis, trans, branco, negro, você tem infinitas variações e que, novamente, uma outra... Olha só, mais um exemplo. A questão da diversidade, se for realmente pela diversidade, vamos fazer um debate, eu não tenho nada contra. O problema é que hoje a diversidade em si... Aliás, tudo mais constante, eu acho até bom que tenha mais diversidade, pessoalmente. Mas tudo mais constante, né? Enfim, mas o que eles chamam de diversidade hoje é uma camuflagem para a implementação do pensamento único. Isso é diversidade. Não tem nada a ver com diversidade, cara. Não tem absolutamente nada a ver. Então, por exemplo... O oposto, né? De é o oposto. Então, e por isso que é genial. É genial. Você escolhe, né? Você quer maoísmo, stalinismo, fica à vontade aí. Não, então a pessoa fala assim, olha, eu acho que tem que ter mais minorias representantes. Aí a primeira coisa que eu sempre falo quando estou discutindo com amigos assim, mais à esquerda e tal, pô, perfeito, cara. Fernando Holliday, o que você acha? Não, mas veja bem, aí já não... não é bem não, assim. queremos mais mulheres na política. Sei lá, Carla Zambelli. Não, aí, veja bem, aí... Entendeu? E aí você vê jornalistas também não vou singularizar aqui, mas você vê jornalistas escrevendo coisas como não basta ser mulher. Aí eu fiquei até feliz, falei, pô, finalmente está dizendo a verdade. Vocês não querem mais mulheres, vocês não querem mais negros, vocês não querem diversidade. Diversidade é uma forma que você usa para vender um projeto de pensamento único e você fica com aquela camuflagem de diversidade ali, porque se alguém sair do pensamento único, aí você traz a camuflagem de volta. Aí você chama de racista, de misógino, não sei o que, não tem nenhum homem branco no ministério do Bolsonaro. No Lula não tem nenhum também. A foto do Lula acho que é pior do que a foto daquela da XP. Você lembra daquela foto? Não sei se era da XP ou de uma... que teve um problema de processo, na XP. Foi então. Só que não importa, porque a pauta nunca foi essa. Aí você vê até militantes de esquerda criticando o PT... Né? Pô, mas eu esperava... Você foi enganado também. Não existe essa pauta de diversidade na esquerda. Não existe. Você só é aceito se pensar igual. Aí, claro, aí você pode servir como instrumento, né, para o projeto político deles. Vão usar você, o que também não... O que é tudo menos respeitar a minoria. Né? Eles estão usando a sua condição minoritária para avançar o pensamento único deles. Não tem nada a ver com você. Toda essa miríade de causas, né, ecológica, não sei o que e tal, racial, mulheres, diversidade, todas elas, desde 98 acabam no Lula, né, cara? Não tem dois esquerdistas no Brasil. Não existe você falar, tem o... Sabe, cai no... É impressionante, é um funil assim, e é igual, é uma farsa, né? Porque a gente fala, acaba no Lula. Entendi o que você falou, mas enfim, 13. Vai 13, volta no 13. Não tem outro cara, não tem um cara que fala, não, eu tenho uma visão parecida, mas eu penso um pouco diferente. Não tem, acaba lá, né? Aí cai no colo, né? É sempre assim. Aliás, você gosta da Oeste, cara? Você assina a Oeste? Sim, assino a Oeste, sim. Meu. Sim, pô, gosto bastante, claro. Pô, maravilha, viu? Eu acho que está na hora de falar... Olha, que surpresa. Chegou a hora. Nossa, me veio essa ideia agora, assim, de falar da assinatura da Oeste. Para assinar a Oeste. Que o Edilson é muito melhor que eu para isso, meu. Eu agradeço, mas ele está mentindo. Ele é muito melhor. Mas então, a Oeste, ela defende a liberdade e tem um valor muito importante da Oeste, que é o seguinte: a gente não aceita dinheiro público. Nós não aceitamos o seu dinheiro, o dinheiro estatal do povo, para sustentar o Oeste. A gente depende basicamente da sua assinatura e das suas visualizações. Então, se você assinar o Oeste, você vai ler os artigos do J.R. Guzzo, que é provavelmente o maior escritor brasileiro vivo do jornalismo, Augusto Nunes, Ana Paula, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, fora o elenco ali de reportagem que vocês certamente acompanham semanalmente e que vocês vão gostar. Além disso, o que vocês têm no YouTube? Este podcast, o Oestcast, com o Dagomir Marquesi, o nosso craque aqui, os melhores textos consoláveis semanais. Se você não gosta de política, se você gosta de coisas mais importantes, procurem Dagomir Marquesi. Então temos o Oestcast, temos um sucesso absoluto já, Oeste Sem Filtro. Temos as Liberais e temos o Estúdio Oeste, com o Silvio Navarro. Então você tem quase uma grade fechada semanal para acompanhar e isso é gratuito. Quando você assina o Oeste, você tem aquele combo. Todo esse conteúdo gratuito,
mais os textos e reportagens fechados da revista. Então a gente espera que você goste, e, claro, assine aí. Assine, a gente depende da sua assinatura. Para manter toda essa estrutura de primeira linha aqui da Oeste, a gente precisa da sua assinatura, então vamos crescer junto. É isso aí, Edilson. É isso? Fico Posso orgulhoso, pegar um gancho? Por favor. Cara. Eu vou pedir autorização para ler uma mensagem que a Paula Leal, editora do site, mandou, e eu queria que o Gustavo comentasse logo na sequência. Então é o seguinte: neste fim de semana, o Google proibiu a veiculação na revista Oeste de propaganda programática. Só um detalhe. Diga. Nesse fim de semana a gente já está falando Da mais gravação. Da gravação. Exatamente. Que são os anúncios que o próprio Google distribui. Eles usaram como justificativa 2 reportagens do site de Oeste e a coluna de J.R. Guzzo, com todos os artigos deste, que é um dos melhores, se não o melhor jornalista brasileiro. Outro absurdo é que uma das reportagens publicadas foi baseada num artigo da Fox News. Então a gente publicou uma reportagem com base numa notícia da Fox News, divulgada pela Fox News, do Tucker Carlson. Deixamos todas as fontes disponíveis e, no entanto, isso não bastou. Eles desvincularam aqui o conteúdo programático, a gente não pode lançar as propagandas lá. Então por que eu estou lendo isso aqui? Porque isso, de maneira direta, é uma forma de censura, porque quando você não consegue comprovar que o jornalista, no caso alvo dessa denúncia, está mentindo e você censura ali previamente, é uma forma de controle de coerção. Por que eu disse isso? Porque isso tem ocorrido uma escalada de censura nas mídias sociais. E parte desse processo de censura é o que a gente sofreu. Então, como que você vê toda essa maneira de organização do Brasil, não especificamente do STF, mas de todos os órgãos de controle, privados e estatais, como que você vê essa escalada autoritária? Olha, então, como... Deixa eu ver por onde começar aqui, o caminho mais... Enigma, pegamos o Gustavo. Não, Fizemos o Gustavo gaguejar por um momento, conseguimos. Esse é um fenômeno novo, é a privatização da censura, inclusive. Isso, então, aí... Deixa eu tirar uma coisa do caminho primeiro, que é o seguinte. Certo. Para desembolar aqui. Um dos argumentos que se costumam fazer é a questão de ser uma empresa privada. E, portanto, ela tem liberdade de escolher quem vai anunciar, quem não vai, coisa assim. Esse argumento tem um certo valor. O problema é que, já há muito tempo, essas censuras, essas limitações estão acontecendo via pressão pública sobre essas empresas. Essas empresas também estão sofrendo pressão. Pressão regulatória, pressão... A gente viu vários casos disso nos Estados Unidos, de congressistas pressionando para... Olha, ou no caso do Brasil, inclusive, CPI da Covid, pressionando para não sei o quê, para fake news, não sei o quê. Então, essas empresas de redes sociais sendo chamadas para reunião com a autoridade, isso já é uma certa intimidação. Uma empresa que recebe uma chamada dessa, ela não vai tranquila. Ela sabe que, pensa bem como você vai agir. Então, esse argumento, que costuma ser, inclusive, um argumento libertário, né, com o que eu simpatizo, mas de que, olha, uma empresa privada faz o que quiser, essa realidade já acabou. Essa pasta aí já saiu do dentifrício. Formal, né? É um argumento que não sai do papel. Essa pasta saiu do dentifrício, como disse a Dilma uma vez. Mas assim, poeta. Poeta, isso aí já... Assim, isso aí já passou, entendeu? Então, hoje virou realmente assim, as empresas... A impressão que eu tenho é que não tenho nenhum conhecimento interno, tá? Isso eu estou falando coisa que eu leio e tal, mas a impressão que eu tenho é que elas já são um pouco massa de manobra do poder público tradicional, entendeu? E aí, claro, é muito mais fácil para o poder público censurar sem botar a mão diretamente, sem ter que mandar um censor concursado público ir lá fazer o trabalho. Né? Você pede para a empresa, ou então a empresa já antecipa. Exatamente. E aí volta aquele ponto. Aí, o que as empresas estão fazendo é a repetição de uma hegemonia progressista. Existe uma hegemonia de pensamento progressista hoje. Essa guerra está sendo perdida por qualquer pessoa que não seja de esquerda. Não precisa ser de direita necessariamente, pode ser um libertário, pode ser um ANCAP, pode ser o que for. Essa guerra está sendo perdida. Hoje as ideias progressistas são as ideias naturais. Entendeu? A ideia, você pode ser dono da sua empresa, inclusive, pode ser anti-esquerda. Se você demole, daqui a pouco aparece lá um cartaz sobre
identitarismo, sobre igualdade de oportunidades, ou sobre qualquer coisa desse tipo, porque você não controla mais isso. Virou um problema, né, estrutural, como se diz, ou emergente. Então, assim, esse é um ponto. O segundo ponto, que eu acho que é importante sempre lembrar, é a questão da democracia teleológica, essa democracia escatológica. Nós temos um problema hoje que, inclusive, o capítulo final do livro eu chamo de o cativeiro da bondade. Assim, nós temos uma vanguarda de escolarizados urbanos que acha que a democracia tem um fim específico. Ela é um trem, né, com um destino específico. E se esse trem não estiver rumando para esse destino, você tem que ir lá e corrigir o trem. Não importa se a gente votou em outra direção. Então, não à toa, e aí entrando no tema das redes sociais que você perguntou, não à toa, as redes sociais eram a alegria dos progressistas até a direita começar a ganhar. Até 18, né? Aí parou. Até Brexit, até Trump, até Bolsonaro, as redes sociais eram um fenômeno libertador, né? Inclusive em 2013 no Brasil, você tem uma série de revoltas que foram permitidas por algum... Não só a comunicação na rede social facilita a logística de uma manifestação, não é só isso. Mas, principalmente, você encontra pessoas que pensam igual a você, então você começa a perceber, peraí, então eu não sou doido. Porque assim, há 20 anos atrás a gente já via, às vezes numa novela da Globo, peraí, por que esse personagem falou isso? Eu acho que ele está tentando me doutrinar. Né? Você percebia isso? Intuitivamente, né? Você percebe. O Castelo Rá-Tim-Bum, cara, qualquer coisa se encontra. A gente percebia isso, só que você não tinha... óbvio, meu... Só que você não tinha como olhar para o lado e encontrar um grupo de pessoas que... Pô, você percebeu isso também? Verdade, não tinha esse meta-comentário, né? Não tinha isso. E a rede social permitiu você encontrar isso. E fora isso que eu acho que toda a mídia altera. Aí eu tenho um capítulo só sobre mídia no livro que eu falo sobre isso, sobre como que toda mídia, toda nova mídia, aí vem o pessoal de teoria da mídia, o Marshall McLuhan, o Meredith, esse pessoal, toda mídia altera um pouco a sua percepção da realidade. Então, a forma de comunicação horizontal que você tem nas redes sociais, a gente acaba levando para o mundo físico. Então, assim, isso de o presidente da República ou o ministro do STF postar uma coisa séria no Twitter e vem um cara lá e devolve um meme, isso tem um efeito na rua também. Claro. De você chegar e falar, cara, acabou aquele reverência esplêndida, aquela legitimidade baseada no distanciamento magnânimo, então isso acabou, né? Então, com tudo isso, as redes sociais trouxeram um pouco de barulho, um pouco de caos e um pouco de horizontalização. E aí, novamente, as teorias da mídia mostram isso, e a história também, eu recuperei desde nesse capítulo eu falo um pouco da invenção da prensa móvel de Gutenberg, e, cara, é impressionante. Tudo o que esse pessoal fala hoje sobre rede social falou-se na época da invenção da prensa. Tudo. Eu peguei até coisas assim de... por exemplo, de editores da época falando é bom quando proíbem um livro, que aumenta a procura. Mesmo? Nossa, aí o pessoal hoje chama efeito Barbra Streisand. Gente, isso não começou com a foto da casa lá da Barbra Streisand. Isso existe há séculos. Quando você bane alguma coisa, aumenta a curiosidade. Lógico. Por que baniu? Entendeu? Exatamente. A outra coisa, o pessoal falando assim, frases da época. Assim, olha, esse negócio de livro é muito bacana, mas, tem uns abusos, né? Então a gente tem que correr dos abusos. Legal, mas assim, se puder evitar é melhor. É a mesma coisa. Inclusive, esse capítulo, eu começo... Quer dar uma palhinha, Gustavo? Fica à vontade. Não, eu só vou mencionar assim que eu começo esse capítulo com um texto do Machado de Assis, falando sobre o jornal, o impacto do jornal. E isso é uma coisa muito interessante. Você olha o impacto do jornal no século XIX, o jornal de opinião, essa coisa política, né, e tal... O jornal, nessa discussão política, cara, o que você via de ofensa ali... Aí o pessoal hoje fala de polarização. Então, assim, era muito mais polarizado. Inclusive, eu vou dizer uma coisa, assim, a gente pegou épocas aqui do impeachment, épocas de Lula, época do Aécio, mas antes também o Serra, era muito polarizado também. Então, e no século XIX, então, nem se fala. As pessoas se xingavam abertamente, muito mais do que no Twitter. Muito mais do que a gente vê hoje no Twitter. E às vezes, de fato, às vezes. O Twitter talvez tenha diminuído, porque os caras não têm coragem. Então, fica se trocando xingamentos na internet. Exato. Então, assim, tudo isso, você começa a ver tudo isso, você pensa assim, o que me parece que está acontecendo hoje é muito mais uma histeria
Muito mais uma histeria. Aí como é a histeria desse pessoal de vanguarda meio hipster, eu chamo de hipsteria, né? Tá acontecendo meio que uma hipsteria coletiva. Então, assim, esse pessoal, essa vanguarda escolarizada, assim, não está entendendo o que está acontecendo. E o Joshua Mayritz, inclusive, eu descrevo a teoria dele no livro. Ele diz o seguinte, que é exato... Cara, esse cara é genial, porque ele estava estudando na televisão, ele escreveu um livro em 1984, e você lê o livro hoje, parece que ele está falando de rede social. Impressionante. Como que a nova mídia ela tem um impacto muito parecido no ser humano. E o que ele fala é o seguinte, sobre a televisão, hein, que eu acho que tem um impacto até menor do que a rede social tem hoje, mas enfim, ele fala assim, que toda nova mídia, ela bagunça tanto a forma de legitimidade, né, como você se apresenta em público e tal, né, porque aí você pode falar o que você quiser em público e você vai uma viagem em Nova York e ninguém vai te encher o saco, ninguém vai te filmar. Hoje em dia te filma. Isso com a televisão também, mas menos. A questão é que hoje a televisão está em todos os lugares porque está no celular de todo mundo. Então, assim, você tem uma expansão muito maior. Então, o que ele fala é o seguinte, é que isso gera um desconforto tão grande que os agentes de poder, eles não atribuem isso ao desconforto. Eles acham que alguma coisa está muito errada com o mundo. Eles acham que é um problema muito quase... O Mayritz fala, é um problema quase metafísico. Está tudo errado. Então, essa escalada autoritária que a gente está vendo hoje de censura e tal, em alguma medida, ela é de boa fé. Eu sei que eu posso estar assustando muito, mas eu acho que existem os ingênuos. Inclusive no comunismo sempre teve. Como é que era? O idiota útil. O idiota útil. Eu acho que existe muita gente de boa fé achando que está realmente combatendo o mal. Então o cara começa a ver, pô, peraí, eu acho que a democracia tem que ir para um lado e ela não está indo. Eu acho que com essa nova mídia agora está tudo uma bagunça, qualquer um fala o que quer, tem muito ódio, não sei o quê, muita polarização. Ele não tem, às vezes, a dimensão histórica de saber que isso sempre foi assim, que toda invenção de mídia, de novas mídias foi assim. Então o cara começa a somar tudo isso que está acontecendo, ao mesmo tempo vem uma demanda de uma hegemonia, né, um terceiro elemento aí, que seria essa demanda da hegemonia da nova esquerda. Que o cara começa a ter que falar de um jeito diferente, agora ele tem que falar presades. Você tem o woke, agora o cara, a piada que ele fez a vida inteira ele não pode mais fazer, não sei o que. Então você começa a misturar tudo e você pensa assim, cara, o mundo está com alguma coisa muito errada. Né? Não, tem não, desculpe. Não, porque já que tá falando... Cara, se vocês não me cortarem, eu saio falando. Não, eu ia falar, você já tá... Eu acho que essa é um grande próximo livro. A evolução da mídia, exatamente. Eu achei muito legal porque está fazendo falta isso daí. Tá. Tudo bem, tem partes aqui, sim. Mas agora eu tenho duas questões polêmicas. Vamos. Uma delas eu converso muito com o Edilson, quando a gente está sozinho, pessoalmente, ninguém está ouvindo, e você faz isso de um jeito brilhante no livro, contando a história da moqueca. Você lembra da história da moqueca? Sim. Conta essa história da moqueca, que aí a gente entra nesse detalhe. Vamos lá. Você não conhece, não? Vou ouvir aqui. Tá. Não, a gente estava fazendo uma viagem. Rio Grande do Norte, né? Galinhos, salvo engano. Galinhos. Porque a gente fez uma viagem grande lá, passando por várias cidades. E eu lembro que a gente foi num lugar... Eu não falo nome nenhum porque eu não gosto de expor... Uhum. Eu só falo... Assim, os nomes dos lugares são públicos, mas enfim. Então não vou falar nome de ninguém, mas eu fui nesse restaurante... E o dono era um militante histórico de um partido. Que você também não falou. Que eu também não falei no livro. Prefiro não falar porque... Né? É melhor. E eu tenho essa coisa de... Um princípio meu de não revelar em público o que me foi dito em privado. Exatamente. Eu posso até falar, mas sem dizer, sem expor a pessoa. E aí, lá pelas tantas, a gente pediu uma muqueca e tal, enfim, aí quando o cara traz a muqueca, traz aquela panela capixaba, né, que se chama, aí põe na mesa e na hora de botar na mesa ele fala assim, fora Temer! E faz uma... E assim, a gente tinha falado um pouco de política... É um corte incrível. A muqueca do fora Temer. Essa é a capa do vídeo, do Gustavo falando fora Temer. E aí a gente... Isso, para quem não lembra, era numa época em que o fora Temer era um jargão, um chavão... Da esquerda, assim. Do impeachment, né? Logo depois do impeachment. Eles sempre têm uns chavões, assim, né? Fora Temer, desgoverno, genocida. Tem um vocabulário próprio. Né? Meu Deus.
Enfim, e aí a gente tinha falado de política, mas não a esse ponto. Eu tinha contado, pô, que legal, não sei o quê. Eu acho que eu até talvez tenha falado para ele, olha, eu gosto do Partido Novo também, não sei o quê. Acho que talvez tenha até rolado esse papo, mas não para ter essa intimidade do cara anunciar uma posição política. É um cliente, pô, era o cliente do restaurante. Querendo jantar e o cara... O senhor gostaria de votar no Lula? Sabe? Assim, então, esse ponto, eu trouxe isso, porque um dos pontos da censura, do tema da liberdade de expressão hoje e tal, é que parte do problema que a gente vive hoje é uma descompartimentalização da vida social. Você tinha parte da sua vida que eram compartimentalizadas. Então, por exemplo, a minha vida profissional é uma coisa, a minha vida pessoal é outra. Então, você conseguia... E mesmo na minha vida pessoal, eu tenho a minha família e tenho meus amigos. Você quer dizer, você tem vários... Você tem 50 personas. De repente, a pessoa que você é no futebol não é a mesma pessoa que você é em nenhum outro... É da natureza humana, meu irmão. Uma apresentação social diferente, dependendo do contexto, dependendo de quem você está. Né? Tudo tem o seu tempo e o seu lugar. Isso é natural. Só que, aí eu cito esse exemplo, né, mais como um exemplo assim, para mostrar como que o tudo é política, Isso aí que essa é a questão. Exatamente. Do tudo é política, que é mais uma ideia, uma típica ideia totalitária, que está bastante associada com a esquerda, essa ideia do tudo é política, que é uma ideia também que a gente talvez não aponte e não discuta tanto quanto deveria. Né? Mas é um problema que tem visto hoje. Então, quando você tinha uma separação, você conseguia, por exemplo, né, eu tenho o meu trabalho aqui e eu tenho a minha opinião política. E ainda que alguém descubra a minha opinião política, isso não afetava a minha posição no trabalho. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não só porque as novas mídias derrubam biombos, né? Hoje em dia, se você quiser participar do debate público, invariavelmente seu chefe vai saber sua posição política. Uma hora ou outra vai chegar nele. Você não tem mais como separar isso. É impossível. Eu trabalho há 30 anos com esse cara e não sei o que ele pensa. Só se ele decidiu não participar do debate público. Mas se ele quer exercer um direito que para mim é natural de um cidadão, de querer participar do debate público, uma hora ou outra alguém vai saber a opinião dele sobre alguns temas. Então, essa dificuldade de compartimentalizar é uma coisa que ela tem um fator natural pelo avanço das mídias. As redes sociais dificultam isso, elas derrubam esses biombos. E é por isso, inclusive, que dificulta, conectando com o papo anterior, por isso que elas dificultam também a manutenção da legitimidade da autoridade. Uhum. Porque a legitimidade da autoridade, ela exige a ilusão de que esses caras são melhores, né? Sim, exatamente. Exige a ilusão de que eles estão preparados para fazer aquilo. É que quando você começa quer ver um exemplo simples, assim, psicológico, simples? Imagine que, por exemplo, vaze uma gravação de uma grande autoridade fazendo sexo com a sua esposa, com seu cônjuge. Tem nada de errado nisso. Mas aquilo não é o tipo de... Você não quer ver a autoridade exposta naquela situação. Entendeu? Não tem nada de errado em termos de ética racional, mas em termos de percepção estética, cara, você fica meio... Não quero ver essa fita da... Entendeu? Entendeu? Você não quer que a autoridade se exponha dessa forma. Então, esse tipo de... E aí você vê como que a horizontalização da comunicação da rede social dificulta o trabalho. Entendeu? Dificulta. Então, como que, por exemplo, quando um juiz fala perdeu o Mané, até 10 anos atrás, aquilo teria sido dito e ninguém ficaria sabendo. Seria colocado em xeque ainda, se é verdade, se não é. Ninguém imaginaria, entendeu? Exatamente. Ninguém imaginaria que um juiz fosse dizer isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia ele diz... Então, assim, eu não estou nem entrando no mérito do que foi a abordagem ali, quem está certo, quem está errado. Só estou dizendo que é o seguinte, é mais difícil você manter a sua legitimidade quando você descompartimentaliza a vida. E é parte desse problema da muqueca, né? Então, tudo virou política. Agora, no caso da esquerda, tem um problema adicional. Porque muitos de nós lamentamos isso. Cara, isso é sim um problema da rede social. Inclusive, este é um problema que, se tivesse uma regulação de rede social, isso sim deveria ser discutido.
privacidade. E isso tem que ser discutido. Isso sim é realmente um... Não é discurso de ódio, que o pessoal inventa que é ódio para poder censurar a opinião adversária. Né? Isso sim, pô, questão de privacidade, questão, por exemplo, cancelamento. A questão, por exemplo, do boicote secundário. Por exemplo, existe até um nome para isso no Common Law. Olha só, o negócio é tão... Só Common Law, só para situar o... O Common Law é o direito, o que se chama formalmente de direito consuetudinário, que é o direito baseado nos costumes, que é o seguinte, em vez de você criar uma lei de cima para baixo, como é no Brasil, o direito, aquilo que é justo, vai sendo quase que descoberto pelo juiz. Ele não inventa o que é justo. Ele descobre o que é justo, vai julgando, e conforme aquilo vai sendo julgado, eles vão elaborando os conceitos, até que aquilo vai subindo e se tornando uma jurisprudência, eventualmente se torna uma lei do país e tal. Mas é uma coisa que parte do que naturalmente se percebeu como justo no julgamento de casos concretos. Exatamente. Né? E não no cara na Torre de Marfim. Mas você não acha que a obrigação de falar de política 24 horas por dia, pensar política, não é um atentado à liberdade também? Você tem o direito de pensar de outras coisas. Claro. E a gente está vivendo uma época muito intoxicada de que tudo é política, tudo. Claro, tudo, claro. Claro, não, mas eu acho que eu acho que isso tem assim, novamente, tem os ingênuos, né? Mas eu acho que parte disso é um método. Quer dizer, a ideia de que tudo é política é uma ideia para que tudo seja política. Porque se tudo for política, eu posso me meter em tudo. Essa é a ideia. Sei. Então, uma muqueca é um ato político. Muqueca. Entendeu? Muqueca Uma direitista, né? Muqueca bolsonarista. Um hambúrguer. O que você come é político, o que você veste é político, porque aí você pode mandar em tudo. Entendeu? Educação é um ato político, tudo é ato político, porque aí isso justifica a intervenção estatal. Sim. Então isso é... Agora, o problema disso, e aí eu desenvolvo um pouco isso no livro, que me parece que seja assim, o problema fundamental disso, é que em muitas áreas isso não causa, eu acho, né, isso não causa tanto problema. O problema é que determinados setores da sociedade, em grandes medidas, assim, como o Estado avançou tanto, muita coisa acaba indo para o político. Né? Você tem um imposto, o linho tem um imposto diferente do algodão. Aí a questão do impacto ambiental, não sei o quê. Querendo ou não, muitas coisas se tornaram políticas, vamos dizer. O problema maior, no entanto, é que a nossa sociedade sempre funcionou melhor quando determinadas instituições mantiveram uma neutralidade quanto à arbitragem da verdade. Então, por exemplo, ciência. Aqui não entra política. Eu vou te dar o resultado da minha pesquisa. Se isso causar uma coisa ruim, não é problema meu. A ciência é a verdade. Eu vou te dizer o que eu achei. Ah, mas se você anunciar desse jeito aqui, dizendo que máscara... Lembra no início da pandemia? Nossa. Se você anunciar isso aqui, que máscara funciona ou deixa de funcionar, as pessoas vão comprar ou vão deixar de comprar. Exatamente. Claro que tem um impacto. Então, agora, o cientista sempre optou, até 10 anos atrás, não sei, por apresentar a verdade independentemente. Claro que sempre houve falhas, mas, no geral, por design, a ideia era essa. A mídia, a mesma coisa. Eu vou reportar os fatos. Eu não vou dizer o que você deve pensar. Hoje está até pior, que eles não querem nem dizer só o que você tem que pensar, eles querem dizer o que você tem que sentir. Né? É medo, é não sei o quê. Então, quando você começa a ver isso, você vê, por exemplo, foi até, se eu não me engano, o Eli Vieira que fez esse post, que foi a Scientific American, falando que em 150 anos eles nunca tinham endossado, em 150 anos de existência, eles nunca tinham endossado um candidato, uma coisa assim. Mas agora eles resolveram. Nem lembro qual foi a eleição, se foi essa última, não lembro agora qual foi. Mas... Então, olha só o seguinte, aí o Eli Vieira fez um post falando, peraí, mas em 150 anos nós tivemos guerra, holocausto, holodomor... Tudo que há de pior na história humana. Foi o pior século. O século mais sanguinário. Exatamente. Eu não sei se pior também. Eu acho que a vida é meio... é tudo meio muito ambíguo, né? Mas, enfim, mas em algumas medidas foi um dos piores séculos da história da humanidade.
E nada disso motivou a Scientific American a se pronunciar. Agora eles resolveram se pronunciar. Não, então não é que agora seja uma exceção, que a exceção é o seu modo de pensar. Exatamente. Você mudou a sua forma de pensar, você acha que agora você deve... E isso, cara, causou um problema muito grande no ecossistema de informação, porque de tudo que a gente precisa saber para funcionar na sociedade, 0,5% a gente tem conhecimento direto. O resto todo a gente depende da arbitragem alheia. Não, eu sei o que está acontecendo por causa da Oeste, do que eu li na Oeste, ou eu sei por causa de um paper científico, eu vejo a notícia, ou foi meu amigo me falou, meu chefe avisou. Eu fico sabendo por vias indiretas. Eu não sei, eu não tenho um conhecimento direto objetivo. Né? Eu sei que vários países existem, eu nunca fui a vários países, eu sei que eles existem por vias indiretas. Sim. Então eu preciso acreditar nesse ecossistema de informação. É claro que eu vou triangular, dependendo de quem disser, eu pego uma outra fonte e vejo, se esse aqui está falando isso, esse aqui está falando. Acho que na instituição dele ele não tem motivo para mentir. A ciência funciona com determinados princípios que o cara não tem vamos dizer, ele não tem ele não sofre uma influência política suficiente para ele mentir e estragar a credibilidade dele. Então eu posso acreditar nele. Então você tem essa forma que o cidadão normal triangula informação no ecossistema de informação. O problema é que hoje esse ecossistema está completamente bagunçado, está completamente como se fosse assim, uma pane no painel. Então você olha para a ciência, politicagem atrás de politicagem. Aí no livro eu cito alguns exemplos, quando, por exemplo, o Butantan dizia que a vacina tinha 100% de eficácia. Lembra dessa história? De 100% de eficácia, 0% de chance. Gente, nada tem 100%. Eu não tô... Eu tenho muito cuidado com isso no livro, porque eu acho que a pandemia foi um negócio assim, complicado. Acho que todo mundo que trabalhou, o pessoal de saúde, merece nosso respeito. Assim. Eu falo isso no livro. Agora, não mente. 100% de eficácia é mentira. Mentira. É mentira. Entendeu? Então você começa a ver isso e assim, cara, isso está vindo da ciência, cara. Aí o jornal, por exemplo, teve um editorial do New York Times, na época que o Trump foi eleito. Depois vocês podem procurar, que o título era mais ou menos assim, a objetividade na era Trump. Já veio? Assim, a objetividade. Então você não precisa muito... Agora, por exemplo, nessa última eleição também, várias pessoas, depois que o Bolsonaro perdeu, aí já começaram a falar... Não, agora eu posso dizer, não, na verdade teve coisa, isso que foi bom, isso, não sei se vocês já viram. Agora você pode responder. Então, peraí, você estava ocultando informação, mas você não é um militante. Se você fosse um militante, tudo bem, mas você não é um militante, você é um cientista, cara. Você estava ocultando informação em nome de um projeto político. Então, tudo isso. Né? Então, por exemplo, se eu disser que homem e mulher são diferentes, eventualmente alguém pode interpretar isso ou alguém pode levar isso a um ato de transfobia. Então, em vez de eu simplesmente controlar politicamente a transfobia, né, enfim, que é uma outra discussão também, mas o que seria a transfobia, mas enfim, em vez de eu controlar isso pela política, pelos direitos constitucionais que a pessoa tem e tal, como a gente sempre fez, não, agora eu minto sobre a realidade e digo que homem e mulher não tem nenhuma diferença biológica. Pô, isso está longe de uma manipulação, isso é uma loucura completa. É uma loucura. Isso é uma loucura. Então você começa a analisar tudo isso, você vê que, cara, o tudo é política, virou um problema monumental. Monumental. Então hoje você não... É capaz de um... Eu acho que isso ainda não está acontecendo no âmbito privado. Mas em breve vai acontecer. Daqui a pouco um médico mente para você. O seu médico vai mentir para você porque quer que você tenha uma ação correspondente. Exatamente. Isso para não entrar no... Isso para não... E olha que a gente está falando assim, num âmbito adstrito. Isso para não entrar quando isso virar questão de crédito social... Sim. Né? Olha, o passaporte de vacina, olha, você não tomou essa vacina, então você não pode fazer. Você comprou o livro errado. Isso já ocorre em parte na China. Só para deixar claro, isso acontece. Crédito social, censura livros. Mas isso é o caminho. Você não pode voltar para casa. Exatamente. Fecha a sua casa. Olha, o que nós temos hoje no Brasil, o que já está se movendo, o que a gente já consegue ver, é mais ou menos uma construção de uma república de castas. Então, assim, se você é progressista, você tem todos os direitos.
Se você não é progressista, bom, falar sua opinião você já não pode. Porque assim, se pelo menos tivesse isonomia, se por exemplo fosse o seguinte, olha, qualquer defesa de ditadura é proibida. Ainda assim eu acho que seria ruim, mas seria um outro problema. O que a gente tem hoje não, é que o cara pode defender ditadura comunista. Entendeu? Ditadura comunista você pode defender tranquilo. À vontade. É verdade. Pô, Gustavo, a gente já está começando a se aproximar do final. Cara, aqui, infelizmente. Se você não me interromper para falar, não, é por mim. Eu saio falando. Né? Mas eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal. Assim, você dedica o livro às suas duas avós. Sim. Por quê? Qual a razão de cada uma das suas avós? Cara, foi realmente assim, aprendi muito com elas. E a minha avó materna, ela foi sobrevivente do Holocausto. E passou em campos de concentração. Enfim, aquele horror do Holocausto como a gente conhece. E, ao mesmo tempo, veio para o Brasil e sempre gostou muito do Brasil. E acho que para ela assim, sempre representou a terra da liberdade e das possibilidades. Né? Imagina, você saiu do Holocausto, veio para o Brasil, ela estava na Polônia, o Brasil, assim, um cenário completamente diferente. E eu acho que isso eu aprendi vendo ela e vendo como que, para ela, assim, isso era uma realização de vida. Essa foi, né? E ela morou assim, na nossa casa há muito tempo, ela foi uma segunda mãe para mim, então foi uma coisa muito próxima. E lembrando, até conto um pouco no livro essa história, que mesmo na minha casa, nunca teve tabu de debate. Por exemplo, lembro que uma época se discutiu... teve aquele caso Elvanger famoso de um editor nazista do Rio Grande do Sul, mas teve caso de proibição de biografia do Hitler, né, da autobiografia, se você deve proibir ou não. Isso foi um tema que a gente sempre discutiu. Hoje em dia ficou pior, porque você não pode nem... Antigamente você não podia concluir para um lado. Hoje você não pode nem discutir. Né, que é o que fizeram com o Monark, que eu achei um absurdo completo. Inclusive, na época, eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo defendendo a posição do Monark. Ele tem direito. Eu sei que hoje em dia virou um pouco... Ficou difícil para as pessoas defenderem isso em público, então eu não gosto de usar meu lugar de fala, mas é uma concessão que eu faço para pelo menos nesse caso, defender a visão que eu acho correta. E a minha outra avó, paterna, ela veio fugida do coronelismo. Então ela veio foi para o Rio de Janeiro, fugida daquele sistema da época, né, de coronel. Então assim, não pagava salário, pagava um voucher para você comprar coisa na venda. Então assim, e ela conta assim, de muitos abusos que ela sofria no ambiente de trabalho. E ela assim, mandava todo mundo às favas, e mesmo sem ter para onde ir no dia seguinte, ela falou, olha, foi uma coisa que eu aprendi muito com ela também, ela falou, ninguém nunca vai me humilhar. Tchau, amanhã eu me viro, vou correr o mundo e vou resolver. Então, ela sempre teve muito essa coragem de não aceitar, não levar desaforo para casa. Falava o que pensava. Então, assim... Então, meio que por uma coincidência do destino, assim, as duas me influenciaram muito nessa ideia. Como é o nome das duas? Rosa e Irene. Irene, tá. Então, assim, dediquei o livro a elas e... Alguma delas está viva ainda? A minha avó Irene está viva ainda. Sim. Um beijo para um beijo para a avó Irene. É isso aí, meu. Merece, né, meu? Pô, infelizmente, cara, é duro, né, meu? Difícil, né? Realmente é um momento baixar um decreto triste. Aí, o Oestcast de 3 horas no mínimo, por favor. Ninguém aguenta não, mais. A gente não chegou nem na metade aqui. Não, então é o seguinte, quando você lançar o próximo, você volta aqui, né, cara? Já está convidado. Não, né? Vamos. Mas que, olha, para mim, eu tenho maior admiração pelo trabalho de vocês. Pô, obrigado. Acho que, assim, ainda mais no momento que a gente vive, olha, ir contra essa corrente, essa hegemonia, não é... Eu sei que não é tarefa fácil. Então, assim, a gente tem que apoiar, o pessoal tem que assinar, tem que ser um apoio, inclusive, financeiro mesmo. Eu acho que é isso, você tem que apoiar assim, quem está fazendo o contraponto. Né? Acho que a essência da democracia é essa disputa retórica. E para ter disputa, você tem que ter o outro lado. Exatamente. E estão querendo silenciar o outro lado. Está muito nítido isso para mim. Então,
Só deixo aí registrado aí meu agradecimento e meus parabéns pelo trabalho. Pô, muito obrigado. Foi ótimo, foi ótimo. Pô, sabe, eu tinha uma outra questão polêmica, mas vai ficar para a próxima. Fica para a próxima. Não vai dar mais Aguardem, tempo. aguardem, versão 2.0. Aguardem essa, né? Vamos. Vai abalar as estruturas aí. Segurem. Pô, obrigado, sabe, obrigado, Edilson. Valeu. Bom, já falou, assine a OS e inscreva-se nos nossos canais também. Clica no sininho. Receba as notificações, aí você vai ficar bem informado. É isso aí, cara. Muito obrigado e até a próxima.